Hi everyone. We're going to have our first mathematical talk, and Daniela Alves de Oliveira from UFMG is going to talk about unrational points of a family of Artin-Schreider curves. I'm sorry for that. So please, Daniela. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a comissão pela oportunidade de falar aqui hoje. Esse é um dos trabalhos que a gente está trabalhando, eu e o meu orientador, o Fábio Brocheiro, de doutorado. E eu vou falar aqui um pouco de pontos racionais de uma família de curvas de Artin-Schreider. Primeiramente, eu vou dar uma motivação porque que a gente começou a trabalhar nesse problema e alguns dos resultados que a gente conseguiu obter. Durante a apresentação, FQ vai denotar sempre um corpo finito, com Q sendo uma potência de um primo ímpar, ou seja, a gente não vai considerar a característica 2. E para R um inteiro positivo, TR de x vai denotar o traço de x, a função traço de FQ na R sobre FQ, que é dado pela soma das potências q-ésimas de x, até Q na R menos 1. Para um inteiro n positivo, que tem essa decomposição em primos, mid n vai denotar a função Möbius, ou seja, é a função que vale 1 se n é igual a 1, que vale menos 1 potência S, onde S é o número de primos distintos, se n é livre de quadrados, e é 0 se n tenha qualquer AJ maior do que 1. Para a gente, VP de n vai denotar a valuação p-ádica de n, ou seja, a máxima potência de P que divide n. E para um inteiro positivo, U, e V1' ímpar, o V vai denotar o símbolo de legenda, ou seja, a reciprocidade quadrática. Então, uma das motivações que nos levou a trabalhar nesse trabalho foi o estudo de polinômios redutíveis sobre corpos finitos, tendo algum dos seus coeficientes prescritos. A gente sabe que para um elemento alfa em F Q na R, o polinômio característico de alfa é dado pelo produto de x menos alfa Q na I, e a gente pode observar aqui que o coeficiente de x na R menos 1 é dado pela soma das potências q-ésimas, ou seja, o coeficiente x na R menos 1 é o traço do elemento alfa de Fq na R. E o elemento constante, o A0, é o produto das potências q-ésimas de alfa, ou seja, é a norma desse elemento. Então, a partir disso, a gente tem alguns resultados conhecidos de polinômios redutíveis fixados seu grau, tendo algum dos seus coeficientes prescritos. É conhecido na literatura, um desses resultados é esse aqui do Castro, que se a gente pega R e decompõe na potência de P, que é a característica, vezes R0, que é relativamente primo com P, a gente vai ter que o número de polinômios redutíveis mônicos de grau R sobre FQ tendo traço alfa, ou seja, a gente está fixando o coeficiente x na R menos 1, é dado por essa expressão, que vai depender da função Möbius e das potências QS. E esse segundo somatório aqui, ele só aparece no caso em que alfa é igual a 0 e j é maior do que 0, ou seja, o R está numa extensão que tem fator de P. Um outro resultado conhecido, só que agora diz a respeito de uma cota, é quando a gente fixa o traço e a norma, ou seja, o coeficiente x na R menos 1 e o coeficiente constante. Aqui a gente tem que o número de polinômios redutíveis de grau R, tal que o traço é A e a norma é B, vai ser cotado, esse número, menos isso aqui, é cotado por essa expressão. Quando o A, ou seja, o traço é diferente, é igual a 0. Quando A é igual a 0, a gente também consegue a mesma cota, só que aqui a gente muda um pouquinho a expressão. Além disso, agora a gente vai denotar por IR alfa beta o número de polinômios redutíveis de grau R, fixado
coeficiente x na R menos 1 sendo alfa e o de x na R menos 2 sendo beta. Ou seja, a gente está fixando os dois primeiros coeficientes. Esses dois autores aqui mostraram que o problema de calcular o número de polinômios redutíveis fixados esses coeficientes é equivalente a contar o número de fq na R pontos racionais da curva y na q menos y igual a x vezes x na q menos x. Nota que aqui eles só estão contando para qualquer valor do coeficiente x na R menos 2, que vai ser o alfa, só que o traço é zero. Só que esse problema é resolvido, a gente pode fazer uma mudança de variável para considerar todos os casos. Se a gente tiver que o MDC de R e P é 1, e a gente faz a mudança de variável que leva x em x menos alfa sobre R, a gente tem que o número de polinômios redutivos com traço alfa e o coeficiente x na R menos 2 igual a beta é equivalente ao número com esse número aqui com traço zero e o segundo coeficiente igual a essa expressão. No caso em que o MDC seja P, ou seja, o MDC entre R e P é P, a gente pode fazer uma mudança linear em x e conseguir que o número IR alfa beta é igual ao IR01. Ou seja, a gente pode considerar apenas o caso que a gente está com um traço igual a zero. Não tem perda de generalidade. Além disso, os dois autores determinaram explicitamente qual que é o valor do número de polinômios irredutíveis de grau R com os dois primeiros coeficientes prescritos. Esse valor depende somente do MDC entre R e 2P. Quando esse MDC é 2 ou P, a gente tem a expressão fechada, que é igual a Q na R menos 2. Se o MDC for 2P, a gente ganha mais um fator de expressão aqui, que depende dessa expressão. E se o MDC é igual a 1, entre R e 2P, a gente entra também com o símbolo de legenda. Aqui. Todos são da ordem máxima de Q na R menos 2. Então, inspirado nesses problemas, a gente tem aqui essa curva aqui, y na q menos y, igual a x, xq menos x, é um caso particular de curva de Artin-Shine, né? Que são curvas da forma y na q menos y igual a f de x. E com isso a gente começou a estudar curvas que são do tipo y na q menos y igual a x vezes p de x menos 1 lambda, com p de x sendo um polinômio fq linearizado e lambda estando em fq. Notemos que aqui no nosso caso, aqui, ó, o linearizado seria o x na q menos x. Então, a gente começou a estudar alguns casos com esse polinômio sendo mais geral. Então, a gente começou a se interessar em determinar o número de n de pontos fq racionais desse tipo de curvas. E aqui a gente pode notar que como todos os elementos de fq na R que tem traço zero são da forma y na q menos y, o número n é igual a q vezes o número de elementos em fq na R que tem o traço de x vezes p de x sendo igual a r vezes lambda. Ou seja, o problema de contar o número de fq na R pontos racionais dessa curva se passa a determinar qual que é o valor desse conjunto aqui, quantos elementos tem nesse conjunto. Só que nesse caso aqui em particular, traço de x vezes p de x define uma forma quadrática. Então, para trabalhar com esse tipo de problema, a gente usou formas quadráticas. Aí agora eu vou citar um resultado que tem no livro lá de Final Fields, que é conhecido sobre formas quadráticas, que dada uma forma quadrática, e aqui a gente está considerando característica ímpar também. E se a forma bilinear simétrica associada a essa forma, a gente vai denotar por V a dimensão dessa forma quadrática e fitil a forma reduzida não degenerada equivalente a essa forma. S lambda para a gente denota o número de soluções da forma quadrática igual a lambda. O delta é o determinante da forma quadrática reduzida e para a gente que é o caractere quadrático. Ou seja, tendo a forma e a sua forma reduzida e a dimensão, a gente vai conseguir, eles determinam explicitamente qual que é o S lambda, ou seja, só que é dividido em casos. Se o R mais o V é par, a gente tem essa expressão,
que depende se o lambda é igual a zero ou diferente de zero, e o d é determinado pelo caractere quadrático calculado em menos 1 essa potência, vezes o determinante da forma quadrática. E se R mais V é ímpar, esse S lambda vai valer Q na R menos 1, se o lambda é igual a zero, e vai ter essa expressão aqui, se lambda é diferente de zero, com o D agora sendo o caractere quadrático calculado em menos 1 elevado a essa potência, vezes o determinante da forma quadrática, e agora o lambda também entra aqui. Ou seja, se a gente tem uma forma quadrática, a gente precisa determinar a dimensão dela, a matriz reduzida e o determinante. E a gente sabe que o Dzinho aqui sempre vale mais ou menos 1. Então, o primeiro resultado mais geral tem a ver com os polinômios em geral mesmo, sem colocar nenhuma condição sobre eles. Se a gente tiver um polinômio f que é linearizado dessa forma e define a matriz P como sendo a matriz que tem na diagonal superior o conjunto de uns e na primeira entrada da última linha 1, a gente denota por PI a iésima potência de P. Notemos que essa matriz aqui é simétrica. Então, a gente consegue mostrar que o número de soluções de traço de x vezes p de x igual a r lambda é igual ao número de soluções da forma quadrática, essa forma quadrática aqui igual a r lambda, com r sendo a matriz 1 meio de AI vezes PI mais PI transposto. Como a matriz PI e PI transposta ela é simétrica, essa matriz R aqui também é simétrica. Ou seja, calcular o número de soluções de traço de x vezes p de x agora, a gente transformou na equivalência uma forma quadrática e a gente tem a representação matricial dessa forma. O único problema aqui é encontrar qual que é a dimensão dessa matriz e qual que seria o determinante da forma reduzida, para a gente poder aplicar o teorema que tem no Final Fields. Então, um primeiro resultado que a gente tem é a gente pegando esse mesmo polinômio f que é linearizado e pega o fzinho de x sendo o associado desse polinômio, ou seja, a gente não está mais com as potências que é essa, agora tem x. A gente vai definir o g de x como sendo o MDC desse polinômio, o do que é associado aqui, e x na R menos 1. Se a gente tiver que esse polinômio g de x é um polinômio autorrecíproco de grau m, a gente consegue determinar qual que é o número de fq na R pontos racionais. E esse número é dado por essa expressão aqui, onde o R-til vai denotar a matriz reduzida que a gente encontrou no slide anterior, aquela R, a gente reduz ela, e a gente consegue reduzir ela explicitamente no caso que é autorrecíproco, usando polinômios completos simétricos. Aí a gente consegue determinar também o determinante dessa matriz. E uma vez feito isso, a gente, usando o teorema, consegue determinar explicitamente qual que é o número de f na R pontos racionais, que depende aqui o caractere quadrático do determinante, e quando R menos M é ímpar, aparece também um 2R lambda. Só que o caso que a gente mais trabalhou nesse tipo de curva foi quando a gente considera o polinômio linearizado x na q e menos x. Ou seja, aqui aquele antes do início, quando a gente tinha fixado os coeficientes, a gente tinha x na q menos x. Agora a gente trabalhou com x na q na i menos um x. Então, o resultado mais geral que a gente tem sobre a dimensão, quando a gente considera polinômios fq linearizados, é o seguinte. Se o polinômio tem essa cara e o termo constante é diferente de zero, a gente tem que a dimensão da forma quadrática vai ser igual ao grau do MDC entre o polinômio, só a soma dos AJ vezes x na J mais x na R menos J, que basicamente é o que estava lá na matriz, só que a gente desassocia o polinômio, e x na R menos 1. Só que esse polinômio, em geral, é muito difícil determinar explicitamente qual que é o grau dele. Só que se a gente tiver que P de x é o polinômio x na q na i menos x, e escreve R como P na U vezes um R til, e o I igual a P na S vezes I til, com I til e R til sendo relativamente primos com a característica, a gente consegue determinar explicitamente qual que é o valor da dimensão da forma quadrática.
e ela vai depender apenas do MDC entre RTIL e UTIL, e o mínimo entre P na U e 2P na S. Ou seja, nesse caso aqui particular, a gente já conseguiu calcular qual que é a dimensão da forma quadrática. Ou seja, no teorema geral, a gente precisaria determinar qual que é o valor do D, ou seja, aquele caractere quadrático lá. E a gente conseguiu calcular aquele valor nesse caso particular aqui. Então, a partir de agora, a gente vai estudar apenas essa curva aqui, y na q menos y igual a x na q na i mais 1 menos x quadrado. E a gente tem esse polinômio FQ linearizado. Φ de x vai denotar o traço de x, p de x, que é a forma quadrática, e psi de xy vai denotar a forma bilinear simétrica associada. Lembramos que pelo lema anterior a gente já calculou qual que é a dimensão dessa forma. Então aqui, um primeiro resultado que a gente tem para extensões de grau ímpar, que sejam relativamente primas com a característica, a gente consegue determinar explicitamente qual que é o D, sem usar o caractere quadrático. Ou seja, a gente escreve a extensão R como a decomposição em produtos de primos ímpares distintos e supõe que cada um deles é relativamente primo com a característica. Aí a gente vai ter a dimensão V, pelo lema que a gente já terminou de falar, que vai depender apenas da parte lá que não tem fator com P, e o mínimo entre P na U e 2P na I. E a gente, então, vai poder concluir que a dimensão, que R mais V vai ser par, ou seja, a gente sabe em qual dos casos do teorema a gente está, e para lambda diferente de zero em FQ, a constante D do teorema geral de formas quadráticas é dado por esse produto aqui, onde a gente olha o símbolo de Legendre de QT na J, elevado ao máximo entre 0 e a avaliação p-ádica TI de R, menos a avaliação TJ-ádica de I. Aqui no caso lambda igual a zero, a gente também consegue estender esse resultado. Fica bastante similar. O caso em que a gente considera R uma extensão par, a gente fez separado porque tem alguns detalhes que é diferente nesse cálculo. Então, quando a gente tem uma extensão R que é uma potência de 2, e a gente considera essa forma quadrática, a gente também tem pelo lema qual que é a dimensão, mas a gente ainda também pode calcular o D do teorema de formas quadráticas, que vai depender, se a extensão for só de grau 2, a gente vai em FQ quadrado, então o D vai ser o caractere quadrático calculado em menos lambda. Se o B é maior ou igual a 2 e R mais V é par, isso aqui, ou ímpar, a gente tem dois casos. Essa diferença aqui entre R mais a dimensão ser par ou ímpar depende da paridade do I. Então, em cada um desses casos, a gente tem um valor explícito de D, onde quando é par, depende dessa potência de menos 1, e quando é ímpar, também depende do caractere quadrático calculado em menos lambda sobre 2 potência B menos 1. No caso em que lambda é igual a zero, a gente tem um resultado análogo. A única coisa que muda é que quando R mais V é ímpar, o D vai ser zero. Isso vem direto do teorema geral lá. Então, usando esses dois lemas, um que a gente faz para extensões de grau par e outro para extensões de grau ímpar, que é relativamente primo com a característica, a gente consegue demonstrar o teorema geral do nosso trabalho, onde para extensões tipo da forma R igual a 2 potência B R-til, com R-til sendo produto de primos ímpares distintos, relativamente primos com a característica, a gente tem que o número de pontos racionais em FQ na R da curva y na q menos y igual a x na q e mais 1 menos x quadrado menos lambda é da forma q na R menos d, q potência R mais L sobre 2, onde o D e o L têm valores distintos se o B é maior ou igual a 1 e I é par, então ele é dado por essas expressões, que depende dessa potência de menos 1 e desse MDC, e se o B é igual a 0 ou B é igual maior ou igual a 1 e é ímpar, vai depender do símbolo de Legendre e desse valor de L. Aqui, basicamente, a gente usou indução, onde primeiro a gente subia para uma extensão para aplicar um dos lemas, depois tentava calcular a partir dessa extensão o resultado para a outra.
E no caso em que a gente tem que o lambda é igual a zero, ou seja, a gente só tem essa parte da curva, y na q menos y igual a x na q na i mais 1 menos x quadrado, a gente tem que o resultado é análogo, é dividido nos mesmos tipos de casos, só que agora aparece um q menos 1, ou seja, a gente tem um fator a mais aqui na constante desse termo aqui. Mas é dividido no mesmo tipo de caso e é feito da mesma forma. No caso particular que a gente viu lá no início, que é o que é equivalente a contar o número de polinômios irredutíveis de grau, o número de polinômios irredutíveis com o primeiro termo de x na r menos ou igual a com o traço e o subtraço fixados, a gente tem um resultado também. Só que nesse caso aqui, a gente conseguiu usar exatamente o teorema de formas quadráticas, calculando qual que era a matriz reduzida e qual que era o determinante dessa matriz reduzida. Nesse caso aqui era fácil, porque dependendo desse MDC aqui, se tinha o P ou não, a gente conseguia determinar explicitamente a dimensão e a matriz reduzida ficava bem simples. Então, a gente consegue calcular explicitamente cada um dos termos lá do caractere quadráticos e também do determinante dessa matriz. E aqui, o interessante é que a gente consegue determinar quando a curva é minimal em alguma extensão. Se Q é congruente a 1 módulo 4, em Fq na 2P a curva é minimal, e se Q é congruente a 3 módulo 4, em Fq na 4P, a curva vai ser minimal. Então, nesse caso aqui, explicitamente, a gente conseguiu determinar quando a curva era minimal ou não. Um dos problemas que ficaram em aberto que a gente não conseguiu trabalhar foi determinar, no caso geral, para um P de x, um Fq linearizado qualquer, quando a curva é maximal ou minimal, que a gente só consegue no caso particular de x na q menos x, e também extensões que têm fator de P, ou seja, que a extensão não é relativamente prima com a característica. Aí a gente não sabe se é possível determinar usando o mesmo método ou outros, quando que essa curva pode calcular explicitamente o número de pontos racionais. Aqui está alguma das referências e obrigada.